Olá, tudo bem com você? Reviravolta no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cássio Nunes Marques literalmente tirou o doce da boca de milhares de aposentados e pensionistas que aguardavam a confirmação do julgamento favorável à revisão da vida toda. O julgamento já estava definido, maioria formada, 6-5 a favor dos aposentados. Aí, faltando 30 minutos para terminar o julgamento virtual, o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, foi lá e apresentou um pedido de destaque. Na prática, esse pedido anula o julgamento virtual e devolve a matéria para o plenário físico para um novo julgamento. No programa de hoje, vamos fazer uma análise dessa movimentação no STF e as repercussões para os aposentados. É possível fazer alguma coisa para sensibilizar os ministros que votaram contra no primeiro julgamento? Vamos explicar também o que é a revisão da vida toda e como esse novo cálculo beneficiaria milhares de aposentados que foram injustiçados pelo INSS quando se aposentaram. Embora esse seja o sentimento dos aposentados no momento, é importante destacar que o julgamento não terminou. Ele será retomado do zero. Vou explicar. No dia 25 de fevereiro, foi retomado o julgamento da revisão da vida toda. Estava empatado em 5-5. Julgamento esse que se iniciou em junho de 2021. Já se passaram 8 meses de longos debates. Todos os ministros prontos proferiram seus votos. No último dia 25 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes deu o voto derradeiro em favor do aposentado e a sessão de julgamento virtual seria finalizada no dia 8 de março, às 0 horas, às 23 horas e 59 minutos. Quando se chegou 23 horas e 31 minutos, uma crueldade aconteceu. O ministro Nunes Marques, que já havia se posicionado contrário, o primeiro voto contrário, pediu destaque. O que significa isso? Que esse processo terão todos os votos anulados e se recomeçará o julgamento do zero. E aí que vem uma coisa ruim, porque o voto do relator desse processo, do ministro aposentado Marco Aurélio, que foi um voto favorável, não terá mais validade. E substituindo o ministro Marco Aurélio, virá o ministro André Mendonça. E nós temos aqui uma certa preocupação com o voto do ministro André Mendonça, em especial que ele foi advogado-geral da União, ele foi AGU até o ano passado. Quando esse processo da revisão da vida toda já tinha se iniciado seus votos, o ministro André Mendonça ainda era advogado-geral da União. Ao nosso ver, levanta-se aqui até uma suspeição para que ele não possa votar. E a gente vai trazer isso nesse processo. Não sabemos se isso vai ser acatado, mas ao nosso ver, há sim uma suspeição e ele não poderia votar. Se acatar dessa suspeição, finaliza-se o julgamento em 5-5. Porque os votos favoráveis e os votos contrários tendem, embora tenham que ser novamente proferidos, tendem a se manter. E se mantido, o voto de desempate é o voto do relator, o voto do ministro aposentado, o ministro Marco Aurélio, o que seria uma vitória para os aposentados. O ministro Nunes Marques abriu a divergência com base num relatório do governo indicando que o Tesouro gastaria cerca de 46 bilhões em 10 anos, caso a revisão da vida toda entrasse em vigor. Esse argumento é razoável para justificar uma decisão contrária à expectativa do direito de tantos aposentados no Brasil? No nosso entendimento, o estudo apresentado pelo INSS, embora seja um estudo em que o INSS diz que é um estudo complexo, muito bem fundamentado, ao nosso ver, é um estudo falacioso. Eu não tenho receio de falar isso, porque temos números que provam o contrário. Não se chega a esses números. Os aposentados inseridos no cálculo do INSS, como porventura teriam direito à revisão da vida toda, não são todos eles. Muitos já perderam o direito de ingressar com a sua ação, por exemplo, porque está aposentado há mais de 10 anos.
Muitos não terão direito porque o cálculo não será vantajoso. O INSS inseriu todas essas pessoas no estudo que ele apresentou no processo e o ministro Nunes Marques, quando abriu a divergência, trouxe esse estudo como fundamentação do seu voto divergente, o que, ao nosso ver, um estudo desse não pode se sobrepor a direitos constitucionais garantidos, em especial o direito à segurança jurídica. Juristas renomados classificaram o pedido de destaque do ministro Nunes Marques como atípico. O que há por trás dessa movimentação? Existem interesses ocultos? Nós não podemos ser ingênuos em desacreditar que há interesses ocultos, desacreditar que há interesses políticos envolvidos nessa questão. Mas não posso me ater exclusivamente nisso. Eu tenho que, tecnicamente, tentar demonstrar que esse pedido de destaque, e demonstrar tecnicamente através de uma questão de ordem levantada no processo, que esse pedido de destaque é incabível. Por qual razão? Os 11 ministros já tinham votado. Por qual razão o ministro Nunes Marques vai trazer um pedido de destaque ao término do julgamento, onde todos os ministros já teriam votado? Esse pedido de destaque do ministro Nunes Marques teve a possibilidade de ter sido feito em outro momento. O ministro Nunes Marques, achando que o caso tem que ser debatido em plenário presencial, que é o que ele está tentando agora, por que não fez isso antes de abrir a divergência dele? Será que ele acreditava que no plenário virtual teria a vitória seguida com os votos dele, teria a vitória do governo? Não sabemos. Será que ele ainda acreditava que até o voto do ministro Alexandre de Moraes seria favorável ao governo? E daí se surpreendeu com um voto favorável? E agora, com 11 votos, pede-se o destaque? Então, eu não sou ingênuo de achar que não há interesses ocultos, mas eu tenho que ser técnico nesse momento, eu tenho que ser jurista nesse momento e tentar fazer com que o direito dos aposentados, a segurança jurídica, os princípios administrativos da moralidade, da finalidade, sejam preservados para que esse julgamento não seja retomado e o Supremo não fique mal visto, inclusive, com essa manobra, podemos dizer assim, com esse pedido de destaque. Bom, para quem nunca ouviu falar de revisão da vida toda, o que é a revisão da vida toda? De uma forma bem objetiva. A revisão da vida toda tem por objetivo inserir no cálculo da aposentadoria contribuições vertidas ao INSS, todas as contribuições vertidas ao INSS ao longo da vida. Por qual razão? Quem se aposentou a partir do ano de 2000 teve inserido no cálculo da sua aposentadoria as contribuições realizadas ao INSS a partir de julho de 94 até a data da entrada da sua aposentadoria. E isto fez com que muitos aposentados que tiveram contribuições muito boas, contribuições altas, antes de 1994, fossem prejudicados. Vou trazer o caso concreto aqui do Sr. Augusto, vou preservar o restante do nome dele. O Sr. Augusto, ele trabalhou antes de julho de 94 em multinacionais, como a Coca-Cola, o Ipiranga, e ele contribuía com valores altos. Em 1991, ele constituiu uma gráfica e passou a recolher através de salário mínimo. E quando ele se aposentou em 2015, o benefício dele foi de salário mínimo. Por qual razão? Porque foram excluídas dos cálculos da aposentadoria as contribuições que ele verteu ao INSS antes de julho de 94. E por que foi excluída? Porque uma regra trazida através da Lei 9876 de 99 modificou a metodologia de cálculo. E essa metodologia de cálculo trazida prejudicou esse senhor Augusto, dentre outros muitos aposentados. Mas a maioria dos aposentados foi beneficiada com essa lei. Mas um outro montante de aposentados, como o senhor Augusto, foi prejudicado. Essa revisão da vida toda cabe para todos os segurados do INSS?
Obviamente que não, Mário. Desculpe até a ênfase aqui. E esse discurso falacioso que caberia para todos os aposentados que se aposentaram após o ano de 2000, esse discurso falacioso do INSS, pelo jeito está colando. E não pode colar. Cabe somente para quem está aposentado há menos de 10 anos. Cabe somente para quem realizar os seus cálculos e os cálculos forem vantajosos. Então, não cabe não para todos. E detalhe, nós chamamos essa revisão de exceção, por esse motivo, porque cabe para poucos. Cabe para quem está aposentado há menos de 10 anos e até a data da reforma da Previdência que aconteceu em novembro de 2019. Quem se aposentou após a reforma da Previdência também não terá direito. Então tem um prazo curto essa revisão. Com o passar dos anos, nos próximos 7 anos, por exemplo, essa revisão estará morta. Não caberá para mais ninguém. Então não cabe para todos não. Reúna os seus documentos, que são RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, carta de concessão do INSS, o CNIS e o extrato do último pagamento da sua aposentadoria. Feito isso, leve essa sua documentação a um especialista em cálculos, que fará os seus cálculos e identificará se você tem o direito ou não à revisão da vida toda. Tendo o direito, ingresse com a sua ação. Busque o seu direito. Não fique inerte aguardando uma resolução do Supremo. Se antecipe, porque se você ingressar com o seu pedido, você resguarda o seu direito. Ao passo que, se você não entrar, você pode ficar de fora de uma eventual decisão favorável que o Supremo ainda pode dar. O cálculo vai verificar exatamente isso. Ele vai inserir no cálculo da aposentadoria todas as contribuições realizadas ao longo da vida, e não somente as contribuições que foram feitas a partir de julho de 94. Inserindo essas contribuições anteriores a julho de 94, concluiu-se que o cálculo é vantajoso, ingresse com a sua ação. É imprescindível que quem vá conduzir a sua revisão seja um especialista em direito previdenciário, seja um especialista também em cálculos. O cálculo é fundamental para a sua ação. Se você ingressa com uma ação dessa sem apresentar os cálculos, você pode ingressar com uma ação que visa diminuir o seu benefício. Então, os cálculos são imprescindíveis. Um advogado especialista em direito previdenciário é imprescindível na condução do seu processo. Os advogados previdenciaristas e associações que representam os aposentados no recurso extraordinário em tramitação no Supremo prometem uma ampla mobilização nacional. Eu disse aos meus clientes, eu vou suar até a última gota de sangue nossa. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos provocar o STF o tempo todo para que volte logo esse julgamento e que seja concretizada a vitória dos aposentados. O Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, apresentou uma questão de ordem no STF contestando o pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Para o Instituto, o pedido de destaque não pode ser utilizado de maneira estratégica, com o objetivo de vetar uma decisão que já se mostra consolidada. Ficou claro que, ao ter seu voto divergente não seguido pela maioria do colegiado, Nunes Marques apelou ao pedido de anulação do julgamento, o que afronta a moralidade administrativa, a segurança jurídica e a autonomia das decisões colegiadas. Já pensou se a moda pega? Se todo ministro que votar diferente for vencido pela maioria pedir destaque para zerar uma votação desfavorável a si mesmo, viraria uma completa bagunça, uma grande confusão. Como a gente vê, essa é uma luta de Davi contra Golias. Agradecemos a participação do advogado Murilo White, que está acompanhando todos os detalhes desse processo no STF. E se você quiser mais detalhes sobre como entrar com a ação judicial referente à revisão da vida toda, é só entrar em contato com a equipe da ABL Advogados. Se você gostou do programa, recomende aos seus amigos, se inscreva no nosso canal no YouTube, Direito e Tal, e ative a campainha para receber os alertas de novos vídeos. A gente encerra o programa com uma frase do advogado previdenciarista Tiago Luquim, que é muito adequada ao momento que estamos vivendo. A política não pode se sobrepor ao direito dos aposentados e de suas famílias. Simples assim. Um abraço para você e até a próxima.